Olá, sou o professor Virgílio Meirelles. Estamos começando mais uma gravação de uma aula. O nosso tema hoje são as relações jurídicas em Direito Civil 1. Antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir que você dê o seu like, tá? Ative o sininho para receber as notificações. Esse módulo, essa aula é a aula 4, num total de 18 aulas nominais, mais uma aula bônus sobre bens. E depois nós vamos dar sequência a direito das sucessões, coisas, famílias e assim sucessivamente. Hoje é a nossa terceira aula sobre relações jurídicas. Tá? Aqui um recadinho a respeito de direito autoral para conversar com vocês. E agora a gente começa efetivamente a nossa aula, o nosso bate-papo sobre relação jurídica, que nada mais é que o vínculo, tá, que une duas ou mais pessoas, atribuindo a uma delas a obrigação de exigir da outra o cumprimento de uma obrigação. Então, relação jurídica, apesar de, eu falo para você desde o início dos nossos encontros, essa história dos professores nas academias, nas faculdades de Direito, ministrarem as aulas de Direito Civil 1, 2, 3, 4, de forma sucessiva, como se fosse uma matemática, uma ciência exata, eu sou contra, tá? Eu prefiro conversar com você de forma que você possa ampliar o seu conhecimento e realizar uma interpretação muito mais homogênea, tá? De forma igual e heterogênea, por que não dizer, do direito. Então, relação jurídica é o vínculo obrigacional, deixa eu só mudar aqui, é o vínculo obrigacional que une duas pessoas a um objeto. A relação jurídica também é uma relação social, porém, nem toda relação social é uma relação jurídica. Nós vamos ver isso aí mais para frente. Mas, a princípio, sim, toda relação jurídica também é uma relação social. Porém, nela existe a interferência do direito para a garantia dos efeitos dela resultantes. Então, apesar toda relação jurídica, é óbvio, ela nasce de uma relação social. Por exemplo, nós estamos em período de coronavírus, então eu posso colocar bem claro, todo mundo em isolamento, tá? Que é uma relação isolamento social, impedindo via decreto, via lei, via o que for, que as pessoas tenham um relacionamento social que tem sim uma implicação jurídica, tá? Você tem acompanhado, tem pessoas sendo multadas por não estarem respeitando o isolamento social. Então, uma relação social que gera uma relação jurídica. Uma relação jurídica decorre de uma relação social. Porém, nem toda relação social leva a uma relação jurídica. Ok? Por exemplo, eu estou andando na rua, eu estou dividindo espaço com alguém. Ali é uma relação social. Vai gerar uma relação jurídica? Em que momento? No momento em que eu causar dano àquela pessoa. Tá? O episódio que eu contei ontem do trator. Tá? Nada mais seria eu estar passeando na rua com a minha cachorra, é uma relação social. Taquei a pedra no trator do vizinho, criei uma relação jurídica, logo o meu dever de indenizar e o direito dele de ser indenizado. Veja bem, o meu dever de indenizar e o direito dele de ser indenizado. Vamos lá? As relações jurídicas são relações sociais, como eu disse, dignas de tutela, capazes de satisfazer interesses legítimos. Relação jurídica nada mais é que a relação de poder e relação de dever. E, como eu disse, relações sociais fora do campo jurídico são controladas pela religião, pela moral e pela etiqueta. Tá? Qualquer coisa fora do campo jurídico, ela tem um freio. Tem um freio, seja ele pela moral, seja ele pela religião, seja ele pela etiqueta. Nós estamos agora com a etiqueta respiratória. O meu amigo, o Dr. Bactéria, conheço ele há 10 anos. Há 10 anos ele fala que nós devemos ter uma etiqueta respiratória. Tá? Há 10 anos, ele fala isso há anos que ele fala isso. Eu o conheço há 10 anos e há 10 anos ele fala de etiqueta respiratória. Nada mais é do que uma relação social.
Então, você respeitar o espaço do outro. A religião, ela é assim, a moral, a etiqueta, e aí são várias as relações que são controladas pelas relações sociais. Aqui nós temos um panorama básico, né? Eu peguei lá na faculdade Dom Bosco isso, está aqui, não tem por que esconder de vocês. A relação jurídica, ela sempre precisa desses 4 elementos, por assim dizer. Eu entendo 3, tá? Que é, a relação jurídica, ela tem o objeto, né? Aqui. Ela tem um objeto, mas não está passando aqui. Acho que está vindo aqui para você. Tá? O objeto e o sujeito. Estamos andando na rua, eu e você. Somos 2 sujeitos. Mas você tem um objeto que eu provoco dano. Criou uma relação jurídica. Essa relação jurídica encontra um fato jurídico. É o que está na lei. Beleza? Está na lei. Que precisa de uma garantia. Tá? Adianta eu encontrar com você, quebrar o vidro do seu trator, gerou um fato jurídico, uma relação jurídica, gerou um fato. Se eu não tenho condição de pagar, aí a gente entra numa outra fase do direito, que eu gosto muito de conversar com os meus alunos, que vocês ignoram nas faculdades, tá? Mas é uma disciplina profundamente básica e fundamental que você deve olhar com mais carinho. Tá? Economia e economia do direito. Tá? Economia do direito. Função social do direito. Função econômica do direito, lembrei. E economia. Função econômica do direito é fantástico para você observar e entender como funciona esse direito. Não adianta eu ter um objeto, eu tenho um dano, eu tenho um sujeito, eu tenho um fato jurídico, se eu não tenho como reparar este dano. E é isso que às vezes nós nos pegamos, principalmente os advogados que têm sede pelo dinheiro, sede pelo poder e não pela efetivação da justiça. Não adianta nada, tá? Eu tenho uma sentença se eu não tenho de onde buscar essa sentença. Não adianta me darem um pote para carregar água se eu não tenho onde ir buscar essa água. Tá? Vou até fazer uma metáfora aqui agora, que é até uma peneira. Se eu tiver água, eu consigo trazer um pouco d'água. Mas eu posso ter um balde, certo? Se eu não tiver água, não adianta nada. Nossa, eu fui longe agora, hein? Essas metáforas. Eu estou começando a viajar. Mas deixa quieto. Na próxima oportunidade. Elementos de uma relação jurídica, né? Está aqui, dever de alguém para com o titular do direito, como eu falei, e o poder do titular do direito exigível. Relação jurídica, objeto do direito. Sujeitos de direitos e deveres, sujeitos de direitos e deveres. Dos dois lados eu tenho sujeitos com direitos e deveres e do outro sujeitos de direitos e deveres. Gente, o objeto do direito, eu quero deixar uma coisa bem clara para você, que a gente precisa observar que do mesmo jeito que eu encontro, vou usar o termo equivocado para um curso de direito civil, mas é didático para você enquanto aluno. Eu, enquanto vítima, aqui ó, só para você ter aqui, eu estou usar o álcool em gel, tá? Eu, enquanto vítima, eu quero ser reparado. Eu tenho o meu direito. Mas eu tenho que analisar que do outro lado eu também tenho um sujeito que tem também direito. E eu tenho dever com esse direito, com esse sujeito. Não só ele tem dever comigo. Por isso que a gente precisa fazer essa análise econômica do direito e fazer essa análise mais acurada do direito. Tá? Na parte das relações, dos elementos da relação jurídica, eu tenho de um lado dever de alguém para um titular de um direito, alguém que deva reparar, e do outro lado o poder do titular de um direito exigível. Então eu tenho quem vai pagar e eu tenho quem vai receber e do outro lado quem vai pagar. Esses dois lados eu tenho uma relação jurídica. Sujeitos da relação jurídica, né? É óbvio, não adianta discutir, vocês já viram isso, estão cansados. Sempre eu tenho um sujeito passivo, um sujeito ativo, que é o titular do direito subjetivo. Por que direito subjetivo, professor? É aquele direito que eu
posso ter a faculdade de ir buscá-lo. Não é um direito objetivo que eu tenho que ir buscar. A lei está lá. Ora, exercer aquele direito é uma faculdade minha, por isso é um direito subjetivo. Já do outro lado, eu tenho um sujeito passivo, certo? Que é obrigado a dar, fazer ou não fazer algo em benefício do sujeito ativo. Certo? Então, no âmbito, eu tenho um sujeito ativo, aquele que pode sim querer exercer o seu direito, o direito subjetivo, tá? E do outro lado, eu tenho um sujeito passivo que, uma vez exigido esse direito subjetivo dele, ele deve reparar na medida do dano e de suas forças. Ah, professor, mas quando você fala dano é uma coisa, força, não está sendo ambíguo? Não. Tá? Quem já não viu aqueles memes do cara que está andando na rua com um Fiat 147 e bate numa Ferrari? Ele já desce do carro gritando, cada um paga o seu prejuízo. Tá? Ali é o seguinte, ele tem que... Não é que ele vai pagar o prejuízo. O que ele está dizendo naquele meme? Eu pago o prejuízo da Ferrari na proporção do meu patrimônio nesse Fiat 147. Não é que ele vai arrumar o Fiat 147 por R$1.000 e vai ficar dando. A única coisa que ele tem é R$1.000. Se o cara tem um carro de R$1 milhão, tá, ele não pode exigir que o sujeito que provocou o dano a ele, que só tem R$1.000, repare o dano a R$1 milhão. Essa é a sacada, é isso que a gente precisa parar e observar. O vínculo jurídico, como eu venho falando, relação existente entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, tendo como objeto um objeto lícito, possível e determinável. Sujeito ativo é sempre um credor, objeto lícito é o vínculo que liga, por exemplo, nesse objeto lícito, não é comum, eu escutava na faculdade, não lembro disso, as pessoas que vendem terreno no céu. A pessoa falava assim, a minha cachorra está latindo aqui no fundo. Não adianta a gente vir para um ambiente como esse para ficar isolado, mas a gente não consegue nos prever da parte instintiva dos animais em latir. É uma benção. E ela late para tudo que passa aqui na rua. Essa madrugada ela latiu a madrugada inteira. Mas eu não vou parar não, vou tocar aqui. Se estiver ruim, depois a gente grava de novo. O objeto ativo é o credor, objeto ilícito é o vínculo, então eu não posso exigir do sujeito passivo, tá? Eu não posso exigir do sujeito passivo que me vendeu um terreno no céu, que me entregue um terreno no céu. Eu posso exigir que ele me repare o dano material causado. Por exemplo, comprei um terreno no céu, ele consegue me entregar o terreno no céu? Não, mas ele teve um lucro? Ele recebeu um dinheiro? Recebeu R$100? Tá, aqueles R$100 ele precisa me devolver. Ele não precisa de fato me entregar, porque o objeto, esse vínculo, vocês estão entendendo? Na obrigação de dar, esse vínculo não existe. Vamos dar sequência, estamos acabando já. Como lá, artigo 104 do Código Civil Brasileiro, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinável ou determinável, forma prescrita e não defesa em lei. Tá? A relação jurídica, múltiplos deveres e direitos são ao mesmo tempo. Aqui, esse exemplo de relação jurídica, vou mostrar para você, né, aqui, onde ele aparece aqui. Quando eu venho para cá que ele fica, agora eu entendi. Essa relação jurídica compra e venda, você consegue, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque esse aqui você consegue enxergar com muito mais acuidade nas aulas de direito do consumidor, que é aí onde aparece com mais transparência isso aqui, né, de compra e venda. Tem o poder de exigir a entrega e o dever de pagar o preço, o vendedor fica obrigado e o dever de entregar a coisa com o poder de exigir o preço. Eu, por exemplo, eu estou aguardando uma entrega pelo correio. Eu fiz uma compra, tá? Então, são múltiplos direitos e deveres. Então, quando eu fiz a compra, eu era devedor quando eu cliquei. Quando eu paguei, eu me tornei credor. E quem me vendeu passou a ser o meu devedor. Ele era o credor até eu pagar. Quando eu paguei, ele se torna devedor de me entregar. Mas tem uma outra coisa. Ele contratou os Correios
para me entregar o objeto aqui. Então, a minha relação com o correio não existe, porque quem contratou o frete foi a empresa. Então, a empresa agora, ela é devedora em me entregar o produto e credora do correio, o correio poder entregar o produto a mim. Porque ela já recebeu o valor do frete. Então, essa obrigação com o correio acaba quando eles me entregarem um produto, aí se extingue por completo essa relação de entregar. A relação do correio de entregar o produto, certo? E a relação comigo. Aí surge uma outra relação, que é a relação de garantia entre eu, o produto, e o fabricante ou o comerciante. Então, isso aí a gente precisa ver com mais calma lá dentro do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica, ela decorre de norma superior aos interesses das duas partes, é óbvio, né? Não é estabelecida arbitrariamente, pode ser bilateral ou plurilateral, ela nunca é monolateral, tá bom? É aquela pessoa... Eu tenho que parar com as minhas piadas infames, né? É aquela pessoa que mora sozinha e foge de casa. E daí? Ela mora sozinha e foge de casa. É uma relação unilateral, né? Dentro daquela casa, ninguém vai sentir falta dela. A família talvez sinta falta dela, que ela não vai aparecer nos almoços de domingo. Mas naquele dia que ela resolveu fugir de casa, não tem o porquê alguém sentir falta dela. Pode ser a personalidade jurídica abrange tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. Aí é interessante estudar um pouco sobre pessoa jurídica, mais para frente nós vamos ver. O direito regula e ordena a sociedade. A sociedade é composta por pessoas. São as pessoas que a constituem. Os animais e as coisas podem ser objetos de direito, mas nunca serão sujeitos de direito, que é um atributo exclusivo da pessoa. Olha que interessante isso aqui. Eu vejo muito por aí uma corrente que vem ganhando força para conceder aos animais como sujeitos de direito e não como objetos de direito. Ah, Virgílio, mas tão bom eu ter o meu cachorro que está latindo, o pessoal que é protetor dos animais vai ficar lá porque os animais vão se sentir mais protegidos. Tá, mas personalidade é um atributo do indivíduo, atributo nosso, tá? Então, como eu atribuo, tá? Eu tô aqui conversando com você, olha aqui atrás, eu tenho um negócio de água e comida, coloco para os passarinhos aqui, mera liberalidade. Se um dia eu quiser parar de colocar, problema, eles vão se virar e vão procurar achar água em outro lugar, tá? Mas se eles se tornam sujeitos de direito e eu deixo de colocar essa água, aí eu deixo de colocar a água, eu vou ser obrigado a colocar a água, porque nós criamos uma relação jurídica. Então, muito cuidado quando a gente sair falando sobre sujeitos de direito para os animais, ok? Nada contra os animais, tá, gente? Até porque eu sou um. Nós temos duas espécies, tá? De relações, a relativa, quando diz respeito e vinculam os seus efeitos apenas às pessoas diretamente envolvidas, são as relações jurídicas relativas. As pessoas estranhas à relação não são abrangidas e não ficam absolutamente vinculadas a ela, somente vincula as partes relacionadas a si. Relações pessoais, não se discute, tá? E nós temos as relações jurídicas absolutas, quando vinculam os seus efeitos todas e qualquer pessoas e não apenas as pessoas diretamente envolvidas. Seus efeitos são extensivos a todos em geral. Operam efeitos erga omnes para com todos em relação a todos. Aqui, como exemplo, nós podemos usar o caso do coronavírus agora. É uma relação jurídica absoluta, os seus efeitos são para todos e não mais relativa entre eu e você. Tá. A tragédia de Brumadinho com a Vale é uma relação jurídica, que é uma relação absoluta contra todos, apesar de que eu tenho várias micro-relações relativas entre as pessoas. É uma coisa complexa, tá? Mas é muito gostoso, não é difícil. Eu falo que o bom do direito é quando você consegue entender essas relações. Vamos dar sequência. Relativa
né, tem 2 exemplos que estão aqui. Um crédito contra alguém, o devedor é a pessoa que deve ou alguém solidariamente a responder, títulos de crédito, nós vamos ver mais para frente. E absoluta, aquisição de um imóvel, deve ser respeitado por todos após o registro do mesmo. Tá? Lembrando da relação do imóvel e relação erga omnes, por isso que no Brasil nós temos o RGI. Nós temos lá na Carta Magna, na Constituição, o direito à propriedade, mas também nós temos direito à posse. A propriedade ela é assegurada. A teoria de Savigny e Ehring no Brasil, elas são teorias muito interessantes, mas são teorias. Vocês vão ver nas aulas de direito das coisas, que eu devo gravar essa semana, como é complexo nós definirmos posse e propriedade nesse nosso ordenamento jurídico. Tá? Mas, a princípio, a relação jurídica absoluta é aquela que, quando eu compro o imóvel, coloco ele no meu nome, levo lá no cartório o registro de imóveis e registro a minha propriedade. Tá? Ninguém pode comprar aquele imóvel com registro. Ah, Virgílio, mas é a posse se eu não estou exercendo a propriedade. Não, a propriedade não precisa exercer. Aí nós vamos parar de discutir, nós vamos ficar aqui, não vai acabar esse nosso encontro de hoje nunca. Fica para o momento oportuno. A relação jurídica ela tem um conteúdo simples, quando se constitui um só direito subjetivo, cada sujeito ocupa somente uma posição, ativa ou passiva, e complexo, quando ocupam várias simultaneamente as posições de ativo e passivo, compra e venda, como eu acabei de explicar. E a gente encerra o nosso bate-papo de hoje, tá? Pedindo a você que se inscreva no nosso canal, tá? Tá aqui um QR Code que eu vou inserir agora para nossas principais redes sociais, é só você apontar. Eu torço que você volte, se inscreva no canal, fique conosco, porque a sua participação, o seu compartilhamento, o seu feedback é extremamente importante para a manutenção dessas aulas, ok? Estamos em momento de confinamento. Eu penso que esse confinamento ele ainda vai se estender por mais uma semana. Eu acho que em abril a gente começa a trabalhar mais efetivamente presencialmente. Mas o meu compromisso com você são nessas aulas virtuais. E que a força esteja com você. Aquele abraço e não esqueça de dar o seu like, de você se inscrever nisso aqui. Um abraço, tchau, tchau.